O Movimento Igreja Sem Política está aqui na Avenida Paulista no dia anterior à manifestação que foi convocada por pastores para a igreja, como se houvesse propósito de Deus para resolver e solucionar as questões políticas do Brasil. Nós estamos aqui com faixas, estamos aqui panfletando também para aqueles que se interessam sobre o assunto e nós disponibilizamos a nossa plataforma com toda a fundamentação sobre o tema. Presbítero, eu queria começar com o presbítero para falar os objetivos do movimento estar aqui hoje. Bom, é importante dizer que as nossas atividades, aquilo que o movimento faz, está registrado em ata. Nós temos nessa ata, todos os objetivos que nós traçamos, que é a defesa do Evangelho de Cristo, a defesa de uma igreja exclusiva para Ele, onde não entra política, onde não entra o Estado, mas entra somente a autoridade dele e aquilo que Ele trouxe e determinou que é suficiente para que essa fé se cumpra no homem. Então amanhã nós vamos ter aqui um evento no qual essa quebra da autoridade, essa quebra do parecer da autoridade sobre a igreja, que é o Senhor, sendo quebrada pela liderança evangélica, trazendo para cá pautas, objetivos, determinações, reivindicações, as quais não estão na pauta desse evangelho da qual ele é a autoridade. Então, nossa intenção de estarmos aqui hoje é registrar o nosso repúdio, registrar a nossa não aceitação daquilo que vai ser feito aqui amanhã, em nome dessa igreja do Senhor. É importante também dizer que o movimento não visa de forma alguma impedir a liberdade das pessoas de se expressar, nem o Estado de cumprir o seu direito. Ou seja, o movimento não é um movimento que visa pregar para as pessoas anarquia, mas como eu disse anteriormente aqui, de que a igreja seja exclusiva de Cristo, de que as pessoas possam entrar dentro de uma igreja evangélica que se diz pregadora da palavra do Evangelho, de que ela ouça a palavra, de que ela ouça o Evangelho e ouça as instruções segundo aquilo que Jesus determinou de como uma igreja deve ser formada e de como um crente também se forma. Ou seja, sem qualquer interferência do Estado, sem qualquer interferência política, sem qualquer outro tipo de objetivo que não seja aquele que ele estabeleceu. Pastor, falando sobre o estatuto do movimento ainda, os objetivos, o que o pastor poderia falar dos objetivos teológicos do movimento? Bom, o objetivo nosso é apresentar nosso material de argumentação, então é importante quem está conhecendo o movimento agora procurar se inteirar naquilo que nós estamos comunicando, porque a gente está tendo um problema muito sério de interpretação das nossas ações, entendeu? Quem está lá tem que entender o seguinte, olha, o movimento ele é inteiramente apartidário. Nós não temos um partido, nós não temos uma ideologia, não somos nem de direita nem de esquerda. Okay? Então o movimento é um movimento interdenominacional que visa exatamente levar a educação teológica para essa pauta da política dentro da igreja. Então nós temos todo um material disponível para quem está lá interessado no que diz respeito aos apontamentos da nossa argumentação. Tá? Então são 3 pilares ali. A autoridade teológica é Cristo, como também a autoridade de definição de como deve ser o cristão ou como exercer ministério ou ser igreja. Tá? São 2 pilares. E terceiro, o poder eclesiástico, que está ali dentro do plano histórico de Jesus, quando ele institui a igreja por meio dos discípulos que ele educou e orientou, que ali serve de modelo para as demais igrejas do que é ser igreja. Então são 3 pilares que a gente coloca como argumentação para chegar na seguinte conclusão. Jesus, em momento nenhum, como também a primeira igreja, usou o Estado para cumprir missão e para cumprir propósitos que estão voltados para a redenção e voltados para o Evangelho. Tá? Então diríamos assim, ali nele, Evangelho é redenção, Evangelho não é domínio. A gente vem falando isso sempre nos vídeos. Então, em momento nenhum ele, nem os discípulos tinham essa estratégia ou essa orientação de exercerem carreiras dentro da sociedade para querer comprimir a sociedade ou empurrar a sociedade a ser evangélica. Não, a redenção vinha pela pregação, não por gestão, pela autoridade da palavra e não pela autoridade política. Então o movimento pega essa argumentação nossa histórica, bíblica, e se volta inteiramente a levar essas pautas de manifestação e indignação direcionadas para esse Jesus político. Porque esse Jesus político, o pessoal tem que ter o seguinte, ele não é bíblico, ele é herege. Entendeu? Ele é uma usurpação do que é bíblico. É uma inversão teológica. Então o movimento deixa muito claro isso lá, que eles não têm argumentação para nós. Tanto que eles vão lá em cima de Davi, José, e vão em cima de antítipos e na antiga aliança buscar essa teocracia como sistema cristão, porque no Evangelho eles não vão conseguir provar isso. Então se Jesus ele é a autoridade e a igreja é uma consequência da sua obra redentiva, porque ele é o cabeça, então ela tem que agir como ele testemunhou dentro da história. E o que nós temos aí é uma aberração.
é um desvio de conduta, é uma separação da igreja do que diz respeito à autoridade de Cristo. Em algumas escalas ali, dentro desse juízo político, mais para a direita, eles criaram um mandamento moral sem a autoridade messiânica de Jesus, falam de valores e princípios que não estão ligados à autoridade dele e usam isso para fazer apelos de comoção. Então, assim, o movimento se prontificou em levar a crítica, em levar a indignação, quando esse cenário reúne a igreja e o Estado. Quando reúne a igreja e o Estado, e está muito claro para nós isso, o movimento se prontifica em manifestar e, obviamente, levar essas argumentações. Certo. Pastor, as pautas que são trazidas aqui mais uma vez é a questão da justiça e do direito. Como foi da última vez? Como foi da última vez. Então, a gente na última vez disse que, olha, justiça e direito ali, no Evangelho de Cristo, são termos redentivos. E eles não podem ser aplicados, nem usados com o sentido político. Tá? Porque é a pauta aqui agora aqui. Então, eles não podem ser aplicados com uma visão social, nem uma visão cultural, nem uma visão política. Ou seja, ali os termos se direcionam restritamente para aqueles que estão em busca de se salvar por ele e também por meio da sua obra expiatória. Então, justiça lá e direito só podem ser utilizados com objetivos ligados ao Evangelho, como também debaixo da sujeição da autoridade dele. O que eles estão fazendo, o que é? É uma estratégia de criar essa justiça e direito com conotação com o Evangelho voltada para a política, para gerar essa comoção. Entendeu? De que a igreja vai cumprir a missão quando ela passar a trabalhar, né, direcionada à corrupção política, como também corrupção social. País, Então, assim, eles podem até querer fazer, mas não vão ter testificação de nada do que faz. Tanto que é verdade que a direita, até o momento agora, nenhum jejum, nenhuma oração, nada do que ela trabalhou em questão à política usando o Evangelho, vingou, teve resultado. Pelo contrário, só teve tragédia, só teve mau testemunho, só teve escândalo. Então quer dizer o quê? Quando a gente se prontifica em fazer alguma coisa que não esteja debaixo da autoridade de Cristo e da orientação e do planejamento dele, a gente pode até ser herege, mas o herege não vai ser honrado. Então eles precisam ver isso. É muita oração, é muita jejum, é muita passeata, esses caras andando quilômetros dentro da estrada, sim, sendo que foi o caso do Nicolas, e não tendo resultado e raio. Cai raio, mas resultado não vem. O que eu quero dizer, para o Evangelho, para a igreja, tá? Porque a gente sabe que é um oportunismo. Triste. E pastor, sobre essa questão, porque essa convocação, né, se eles falam que é para Jesus, ela vem com várias religiões juntas, né? Sim. Eles trazem essa contradição, convocam padres, convocam líderes espíritas, até subiu lá o pai de santo lá da Anitta, né, numa vez lá na manifestação deles, existe essa convocação interreligiosa, né, pastor? Existe essa postura deles, inclusive recentemente, o mais explícito foi o pai do Nicolas Ferreira, o pastor Edésio, que convocou líderes religiosos para participarem da manifestação, né, pastor? Ele, como pastor, tomou essa postura e além também de convocar a igreja, né, colocou um banner lá no púlpito, convocando a igreja para essa manifestação política. Bom, isso eu vivo explicando. O sistema político religioso ele trabalha dentro de ambiguidades. Então, tanto a esquerda como a direita, por mais que a ideologia política seja diferente e o partido também, todas trabalham dentro da religião voltadas por um único interesse: reduzir teologia para um conteúdo cultural, como também interreligioso. Então nós estamos falando do quê? Esse mecanismo, quem financia, entendeu? Quem paga esse serviço, quem presta esse serviço, tem obrigação de cumprir a agenda. E a agenda que a gente está falando aqui é a agenda globalista, que inclui lá aqueles fatores materialistas, né? Diálogo interreligioso, cultural, tecnologia integral, ambientalismo holístico, e dentro do que a gente vem tratando. Então, assim, o que está acontecendo agora nessas convocações não atende só o interesse partidário e político de um lado, atende também o interesse do Estado maior, do poder maior, que é o quê? Arrastar a multidão a acreditar que a única coisa que importa é a reforma das coisas, né? Eu diria assim, é aplicar a política para os setores e com esse objetivo de construir um mundo melhor. Você vê que então é uma inversão teológica, eles trabalham, atuam,
fora completamente dos princípios da objetividade, da ênfase, daquilo que Jesus deu à igreja. Que enquanto ali em Cristo o Evangelho define que o que mais importa é o homem se salvar e ser restaurado na presença de Deus, ganhar sua alma, eles invertem essa redenção para as esferas. Por isso a questão do domínio, para que o cristão acredite nisso, que existe uma missão para ele para reformar o sistema, reformar o mundo e as coisas. É aí que entra a questão do interesse do Estado. O Estado precisa da igreja para gerar esses estímulos, para atrair o público para estas motivações que se voltam para o materialismo, para o consumo, ao mesmo tempo também gerar esses conflitos, né? Porque você vê, o pessoal vive discutindo política, vive discutindo ideias, mas ninguém chega a uma solução do problema. Só distrai, só perplexa, só escandaliza. Que política não tem ligação com a moral e não tem nem objetivo também de resolver nada. Política só visa poder, influência e defesa de interesses. Pastor, essa questão, né, que o pastor cita do domínio, né, ela acontece na esquerda também, porque a esquerda também trabalha para essas questões de gestão. É que né? nem o Islã. A esquerda evangélica. É a mesma coisa que o Islã, o movimento evangélico hoje. Todo mundo vai ser evangélico, ou seja, todo mundo vai ser islâmico. É a mesma noção, porque catolicismo, protestantismo e islamismo, todos são dispensacionalistas. E todos eles trabalham a institucionalização do ensino voltado para o mesmo interesse. Uns cristianizar o mundo e outros levar a sociedade a ser um discípulo de Maomé. É a mesma noção do domínio. Certo. Então, o que está no Evangelho? Olha, a pregação vem pela fé e crer é um ato livre. Crer se quiser, se não crer, é responsável. Então nós não temos nenhum interesse de querer impor à sociedade de que ela seja cristã ou redigir uma Constituição baseada em princípios bíblicos. Isso daí, o pessoal tem que entender, Laís, que isso aí é um esquema. É um esquema. Entendeu? É a forma como eles têm de levar as pessoas para esse cenário catastrófico que é política e religião, infelizmente. Pastor, recentemente o André Mendonça deu uma declaração no púlpito da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E muitos presbiterianos se gabam que não tem política na igreja, que eles não levam político, mas recentemente levaram o Ricardo Nunes lá e oraram, né? Bom, ele declarou lá, porque agora ele é um pastor lá também, que o poder político é uma bênção de Deus, se ele é guiado por Deus, ele faz bem para o povo. Queria que o pastor comentasse essa frase que ele falou. Bom, o terrivelmente evangélico, né? O terrivelmente evangélico. Bom, primeira coisa, ele precisa fundamentar isso em Cristo. Ele tem condição de provar ali em Jesus que o Estado, para Cristo, era uma autoridade messiânica? Não era uma autoridade messiânica. Em nenhum plano, nenhum propósito para a igreja ali nele, na raiz histórica. Tá? Então essa ideia de ele ir lá, passar o estímulo de que os cristãos acreditem nisso, de que a política vai ser um instrumento de refrear o mal, né? De impedir que o mal prevaleça, isso é antibíblico. Olha, para ele poder convencer que Deus ele vai atuar sobre as instituições, porque isso é dispensacionalismo. Deus entra na instituição, usa a instituição e quem ele coloca lá dentro, entendeu? É uma vantagem para ele ganhar dinheiro e grana e poder com isso, mas não para a igreja. Porque para ser para a igreja, ele precisa justificar em Cristo para ter a dispensação e a autorização da dispensação. Eu quero dizer o seguinte, olha, a igreja planejou, organizou um propósito. Para Deus dar a dispensação da graça e da misericórdia, como também da capacidade, e tem que estar alinhado à Escritura. O entendimento do que Jesus passa ali no Evangelho é, alargou o caminho e a porta, muita gente pode entrar, mas ninguém vai se salvar. Então, se existe alteração de princípios e modificações de objetivos e ênfase no que diz respeito à ação ministerial, planejamento ministerial da igreja, o entendimento é que ela vai sozinha. Certo. E Deus não atua. Deus vai atuar se houver alinhamento doutrinário e bíblico. É fato. A rocha tem que estar lá. Então esse cara tá falando balela. Ele é um estúpido, ele é um banal. Como também os demais. É vantagem para ele convencer todo mundo lá a acreditar que ele foi colocado por Deus ali no poder. Porque assim, todo mundo vai acreditar no que ele fala. Ele precisa de Deus e da religião, entendeu? Para dar a ele a autoridade que ele precisa para falar para a igreja. Então é mais ou menos isso. Isso também não leva as pessoas a pensarem, como um pastor que a gente entrevistou recentemente falou, que Deus usa o mal para chegar a um bem. Os caras chegam a essa capacidade de usar o dualismo. Deus, exatamente. Tanto que a gente falou lá para ele, Deus usa o mal. Então usou Judas, vai usar o anticristo. Herodes. Todo tipo de inversão,
todo tipo de transgressão Deus vai usar para atingir o bem. Esses caras são imorais, eles são desonestos. Esse cara falar que para a política ser boa Deus precisa usar a política, ele precisa fundamentá-la. Ele pode conhecer de Constituição, mas de teologia, se ele conhece, ele mentiu, ele enganou, como todos os demais são mentirosos. Sim. O presbítero poderia comentar sobre essa frase do André Mendonça no púlpito da igreja? Bom, é muito similar àquilo que os demais têm feito, né? Tomando uma autoridade que não é deles, falando do Evangelho, falando como sendo alguém que pertence ao Evangelho, mas com palavras que não foram ditas, não foram comprovadas, não foram testificadas daquilo que saiu da boca do próprio Cristo, nem daquilo que saiu da atividade que ele testificou e daquilo que os discípulos também fizeram, né? E o que a gente identifica por trás disso é interesse. Ele é parte do poder, como o pastor comentou, então ele tem interesse sobre isso. Os demais, se não estão atuando de uma forma mais evidente ou de uma forma mais eficaz, participando do poder, também querem. Tem interesse em suas igrejas, tem interesse em crescimento ministerial no sentido estatístico, não no sentido de palavra, de evangelho, mas numa igreja que vem exercer cada vez mais influência na sociedade, influência lá fora, para que eles à frente desses ministérios possam ser figuras que venham ser respeitadas e eles estejam no destaque e não Cristo, né? E muito mais do que isso, né, que a gente sempre comenta aqui também, que nada daquilo que esses homens estão falando está se cumprindo, está se testificando. Como o pastor também falou anteriormente aqui, a urna não parou, aquele que está na cadeia nesse momento, né, não foi liberto até agora. E mesmo que venha a ser, né, não há prova de que existe qualquer pessoa nesse mundo que venha assumir trono, que venha assumir uma autoridade que seja eleita por Cristo, porque ele mesmo não assumiu, não pediu isso, mesmo tendo direito. Ninguém fala mais dele, ninguém mais lembra dele. Né? Exatamente. Tanto que eu acho que ele é o terceiro da pauta, né? A pauta é tirar os ministros, a segunda é tirar os outros do 8-1. Ele é o último, porque tem que lembrar, alguém tem que lembrar dele. Se Deus vai fazer milagre, tem que sair da cadeia. Sim, e uma coisa também que nós comentamos, né, entre nós aqui, que existe uma preocupação de trazer agora o filho daquele que não conseguiu ser autoridade, né? Construir um cenário com quem está fora. Disseram que o escolhido governaria, o escolhido se livraria da cadeia. Agora que ele não conseguiu mudar o discurso, é o filho dele que vai assumir o lugar. Ou seja, uma autoridade que não está sobre eles, fica muito claro, né? E nem política, né? Autoridade teológica e política, porque nem autoridade política esses caras têm. Sim. Você entendeu? Sim. Porque eles precisam do quê? No meu entendimento, eles precisam que o povo acredite para poder fazer essas manifestações e gerar esses ídolos, né? Sim. Porque eles estão tentando, a direita está tentando agora reconstruir o cenário que foi destruído exatamente por causa dessas contradições. Uma nova narrativa. Exatamente, uma nova narrativa, é isso aí. E, pastor, recentemente o Malafaia, ele gravou um vídeo, né? Como outros pastores falam também, tá, pastor? Outros pastores políticos falam também. Que existe uma neutralidade, né, daqueles que não tomam um posicionamento diante de toda essa corrupção, diante de toda essa tudo isso que está acontecendo no Brasil. Existe uma neutralidade e uma covardia, uma omissão, né, e especificamente falando de cristãos também diante disso. Queria que o pastor comentasse essa frase aí do Malafaia. A neutralidade do cidadão em relação à política eu não vou discutir. Ok. Tá? Porque se o cidadão está desligado desse assunto, ele tem direito. Ok. Tá? Mas covardia para o cristão dentro dessa neutralidade, aí eu vou explicar. Covardia no Evangelho é não crer em Jesus e negar Jesus. Covarde no Evangelho é o herege, que é exatamente o que ele é. Ele é o covarde, porque ele não chama esse movimento aqui para debater com ele. Nós somos na igreja dele, agora vamos ver se ele vai chamar o movimento. Ele é covarde, me chama, entendeu? Agora, esse é o ponto. Ali no Evangelho, negar Jesus, negar o sofrimento pela causa da fé, isso é covardia. Agora, covardia no Evangelho, ali em Cristo, eu não vi Jesus chamando ninguém de covarde porque não quis exercer uma função pública e política. Ele está falando isso por conta, porque é uma maneira, e ele acho que chegou mesmo num patamar de apelação, de desespero, entendeu? Esse cara está fazendo de tudo para continuar ainda sendo uma voz profética no meio do povo, como ele sempre diz que ele é. Então ele é um boçal, ele é uma deformidade, ele é uma monstruosidade do que nós estamos falando, teologia, entendeu? Então vamos ver se ele é macho, se ele tem cueca, para chamar o movimento para debater ele. Porque até agora ele não falou da que a gente foi na igreja dele. Não falou. Ô Malafaia, fomos na tua igreja, você não falou até agora. Você não citou. Não citou.
Eu não sei o que o presbítero tem a falar sobre isso. E as fundamentações ficaram dentro daquilo que ele também fala, né? Não, o discípulo dele falou como ele. Sim. É que nem universal, puxa o R, é tudo igual. Quando é na fé, a gente fala que é bem formado por Cristo. No caso dele, foi bem deformado. Bem deformado. Bem deformado. Ou seja, ele conseguiu estragar também, né? Verdade. Agora, Laís, é muito importante que todo mundo entenda que a gente não tem nada pessoal em relação a nenhuma dessas figuras. Eles assumem a frente de representar esse Jesus político, então a gente traz para o debate essas referências, entendeu? Mas nós não temos nada pessoal contra ninguém. Certo. Tá? Eu espero. Entendeu? Mas continuo desafiando. Vamos ver quem é o covarde. Nós estamos aqui. Entendeu? É isso aí. Bom, o Movimento Igreja Sem Política está aqui nessa manhã para que, conforme está registrado o nosso estatuto, nós possamos estar aqui exatamente evidenciando o nosso repúdio, a nossa não aceitação daquilo que vai acontecer aqui amanhã, convocado pela liderança evangélica, por muitos pastores conhecidos, trazendo aqui pautas que não são de Cristo, não estão alinhados à sua igreja. Então, a evidência do que nós viemos trazer aqui, todo o material do movimento, ele está registrado dentro das plataformas sociais, dentro das mídias sociais que nós temos, que vão aparecer aí para você, e toda a fundamentação, não só do motivo de estarmos aqui, do motivo de nos manifestarmos, mas como todo o respaldo teológico vai estar disponível a todos vocês, para que vocês possam consultar também. Não é verdade, pastor? Isso aí. E reforçar, né, o papel do movimento nesse cenário da união entre a igreja e o Estado, que é inteiramente educacional. Tá? O movimento se dedica e se empenha a preservar a integridade da obra de Cristo, que é um dever para nós, ao mesmo tempo como também uma honra. Então é muito importante vocês conhecerem o movimento, entendeu? Porque a definição histórica ali de Jesus é que a igreja é uma instituição dele e exclusiva. E os atos da igreja precisam ser justificados em Cristo. A igreja não pode ser da igreja, a igreja tem que ser de Cristo. A igreja não é uma propriedade do Estado, nem pública e muito mais humana. É um resultado da obra de Cristo. Então, se a igreja é de Cristo, os seus atos e a sua ação precisa ser legítima. É o que nós estamos defendendo aqui, ok? Nós não temos objetivo nenhum de reformar a igreja e como também impedir que o Estado tenha a sua jurisprudência, mas nos dedicamos energicamente a defender a obra de Cristo e a prerrogativa dele, como também do seu ensino. Tá bom? Então espero no meu Senhor Jesus que esse movimento continue crescendo em nível de iniciativas, de posicionamento e também que a gente realmente venha honrar esse propósito que está em estatuto. Fundo do coração, um abraço a todos, meu agradecimento a todos aqueles que estão debaixo do sol aqui trabalhando. Um abraço, pessoal, tamo junto. Pessoal.